Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram aí na avaliação diagnóstica e muitas vezes você ficou com dúvida em sala de aula, o professor não voltou com essas questões, não tirou suas dúvidas, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu corrigi algumas, na próxima videoaula mais outras, e aí é só você acessar a playlist, tem a correção de todas, questões que ajudam muito aí a gente na formação. Então nesse vídeo eu trago para você a correção das questões 1, 2, 3 e 4 de matemática, da segunda avaliação diagnóstica 2022, da segunda série do ensino médio. As questões abordam os seguintes tópicos: trigonometria na circunferência, razão de semelhança e também espaço amostral de um evento. A primeira questão aqui, de trigonometria na circunferência, diz o seguinte: observe o arco RTS determinado pelo ângulo indicado no círculo trigonométrico abaixo. Qual é o valor do seno desse arco? Caro estudante, cara estudante, vamos entender o que significa seno. Eu uso até um macetezinho de escrever seno com a letra Y, sieno, para lembrar que seno é a variação em relação ao eixo Y. Se está lá em cima, é 1, um raio positivo. Se está lá embaixo, menos 1, um raio negativo. Então, a variação, no caso aqui do ângulo em questão, né, esse arco RTS, sai de R, vai em T, vai em S. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão do seno. Vamos supor que a gente pega o ângulo aqui de 90 graus. Qual é o seno desse ângulo? Se você olhar o deslocamento desse ângulo em relação ao eixo Y, ele está lá em cima, ou seja, deslocou-se um raio para cima, um raio positivo. Então o seno de 90 é 1. Se você analisar aqui já o seno do 180, está no meio, não está acima nem abaixo de zero, está na altura do zero, deslocamento zero, então o seno de 180 é zero. Já se você pegar aqui o 270, porque vai de 90 em 90 cada quadrante, 90, 180, 270, veja que houve o deslocamento de um raio para baixo, um raio negativo, no sentido negativo. Menos 1 é o seno de 270. O arco vem aqui e chega até o S. Esse ângulo está em 330 graus. Para completar os 360, que é uma volta toda, faltam 30 graus. E a gente diz que esse ângulozinho amarelo é de 30 graus negativos. Por quê? Se você sair para cima aqui, ó, sentido positivo, ao contrário do que rodam os ponteirinhos do relógio, no sentido anti-horário é positivo. Sai para cima aqui subindo, positivo. Tanto é que aqui nós temos 330 positivo. Agora, se você sair descendo aqui, você considera um movimento negativo, no mesmo sentido que os ponteirinhos do nosso querido reloginho rodam. Então, aqui, esse amarelinho é um ângulo negativo de 30 graus. Mas quanto que é o seno de 30? A gente chama esses ângulos aí de 30, 45 e 60 de ângulos notáveis, porque são ângulos que a gente usa mais. E tem uma tabelinha de senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis. Eu tenho até uma musiquinha que eu utilizo para a gente fixar esses senos, cossenos e tangentes. Vou deixar rolando para você no final do vídeo. A tabelinha é essa, olha. Então o seno de 30 graus é aqui, 1/2. Porém, veja que está do lado de baixo do zero, ele é negativo. 1/2 negativo. Alternativa correta, letra C, de circunferência. A questão número 2 é uma questão bem simples, diz o seguinte: a razão de proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes de dois triângulos semelhantes é igual a 3. Além disso, entre esses dois triângulos, o que possui seus lados com maiores medidas tem perímetro igual a 18 centímetros. Com base nessas informações, o perímetro do outro triângulo é igual a quanto? Então veja, um triângulo cujo perímetro é 18 centímetros. Vamos imaginar que cada lado vale 6 centímetros, porque assim 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Como o perímetro é a soma de todos os lados, deu 18 aqui o perímetro. E a razão de semelhança dele para o outro é de 3, ou seja, ele é o triplo do outro. Porque diz que esse possui maior lado, olha,
Além disso, o que possui seus lados com maiores medidas tem perímetro 18. Então, o outro triângulo tem menores medidas. Se a razão de semelhança é 3, esse grande tem o triplo do pequeno. 6 é o triplo de 2. Podemos imaginar também um triângulo pequeno com 3 lados, cada um medindo 2. Veja que aqui é o triplo desse. E a pergunta é, qual o perímetro do triângulo menor? 2 mais 2, 4 mais 2, 6. A alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos. A questão número 3 aborda o tema trigonometria na circunferência. Observe o gráfico de uma função trigonométrica f de r em r apresentado abaixo. Qual é o período dessa função? Período. Então vamos ver como que foi feito para construir esse gráfico. Todo gráfico, ele, no caso da função trigonométrica, ele origina de um círculo. É o girar dos ângulos, 0 grau. Vamos ver se isso é uma função seno ou uma função cosseno. Se for uma função seno, no momento do seno que vai haver movimento, para cima e para baixo. Se o seno for 0, está aqui. Se for 1, aqui. Se for uma função cosseno, é no momento 0 que esse cosseno vira 2. Aqui no caso, é uma função cosseno. Por que eu sei que é cosseno? Porque aqui em 0 grau, que o cosseno é 1, porque cosseno é um movimento direita-esquerda, e aqui houve um movimento de um raio para a direita, aqui tem 2, no 0, olha, altura 2. Então eu também já posso deduzir que f de x é igual a 2 cosseno de x. Por quê? No momento 0, 0 é o começo, aqui é a origem, que o raio é 1, que o cosseno é 1, aqui dobrou, virou 2, por isso 2 cosseno. Se o cosseno de 0 é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui nós vimos que a altura é 2. Vamos andar um pouquinho, girar um pouquinho no sentido anti-horário, no sentido positivo. O 90 graus, π sobre 2, que está aqui, ó, qual é o cosseno dele? Que a gente já viu que é uma função cosseno. O cosseno dele é 0, porque não houve variação nem para a direita nem para a esquerda. Então fazendo isso aí, ó, cosseno de π sobre 2 é 0. Então no lugar de cosseno de π sobre 2, 0. 2 vezes 0, 0. Observe que esse ponto está na altura 0. Girando um pouquinho mais, chegando aqui em π, que é 180 graus, quanto que é o cosseno aqui? Menos 1. Porque se você olhar para esse ponto, ele está um raio para a esquerda. Menos 1, vou lá na nossa função, que é 2 cosseno de x, e coloco menos 1 no lugar de cosseno de x, que vai dar menos 2. Veja bem, está na altura menos 2, ó. Seguindo mais adiante, rodando até 3π sobre 2, porque a gente olha os quadrantes, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, que está aqui. Esse 3π sobre 2, qual é o cosseno dele? Qual é o deslocamento direita e esquerda em relação ao eixo x? 0, porque está no meio. Se é 0, eu vou substituir aqui cosseno de 3π sobre 2 por 0. 2 vezes 0 é 0. E veja que esse ponto está na altura 0. Chegando aqui no 2π, concluindo o giro, né? Um giro completo são 2π. Veja que o cosseno de 2π é 1, um raio para a direita. Eu venho aqui no lugar de cosseno de 2π e coloco 2 vezes 1, porque o cosseno de 2π é 1, que dá 2. E veja que nosso ponto está realmente na altura 2. Porque f de 2π e f de π é como se fosse o y. Então vou fazer aqui a nossa curva até chegar aqui e definir qual é o período. O que é período? Cara estudante, o período é quando completa aqui um ciclo. Por exemplo, você começou aqui na altura 2, quando chegou novamente na altura 2, completou um período. Um período é como se fosse uma parte que vai se repetir. Por exemplo, se você continuar aqui, vai repetir esse chifre de boi. Quando sai da altura 2 e chega novamente na altura 2, a gente diz que formou um período. Veja que de 0 até 2π, é 2π, foi onde nós encontramos a mesma altura para o y. Então o período aí é 2π, a alternativa correta, letra E de esperança. A última questão desse vídeo diz o seguinte: Antônio colocou 3 fichas de mesmo tamanho e textura em uma urna, cada uma delas com uma das letras X, Y ou Z. Em seguida, ele colocou 2 fichas também de mesmo tamanho e textura em outra urna, sendo uma delas com o número 1 e a outra com o número 2. Ele irá sortear uma ficha da primeira urna e uma ficha da segunda urna com o objetivo de observar o par formado por uma letra e um número a partir desse sorteio. Qual é o espaço amostral desse experimento aleatório que será realizado por Antônio? Então veja bem, aqui na urna tem X, Y, Z.
Para cada um que ele tirar da primeira urna, ele tira um da segunda, ou 1 ou 2. Pode tirar x e 1, pode tirar também o x e o 2, pode ser que ocorra y e 1, pode ser que ocorra y e 2, z e 1 e o par também z e 2. Olha, simples, simples, simples. Então o espaço amostral, o universo aqui, a gente usa o ômega, né, para representar o conjunto universo, o espaço amostral, todas as possibilidades, é o conjunto da letra D, que tem x1, x2, y1, y2, z1 e z2. A alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Olha, e nessa playlist você encontrará a resolução detalhada com explicações precisas de todas as questões da prova. Você é meu convidado, minha convidada especial para acompanhar a resolução de todas essas questões, ok? Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente. E os ângulos notáveis vamos memorizar. De uma forma prática você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3